Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o Conteúdo Amazônia, e estamos juntos com você aqui mais um dia, para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que agregam valores. E a primeira coisa é evocar, né? Claro, aqui aí sobre todos nós chegando as bênçãos e a proteção de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem delongas, gente, hoje nós vamos falar do direito e da Constituição, do processo civil criminal, com as novas mudanças que poderão ocorrer com o Super Ministério da Justiça, né? E para tal, uma pessoa que eu gosto muito, professor Moisés. Tudo bom, meu querido? Olá, meu grande amigo Benito. Tudo bem, graças a Deus. Quero aproveitar a oportunidade de saudar também a Thaís e o doutor professor Detone aqui, que a gente vai acalorar essa discussão hoje. Estamos juntos aqui. O que for para o bem da nação, não, você não encontra aqui, com certeza, assim. For para o bem de Rondônia, até pode ser. Porque o bem da nação me lembrou agora, rima com corrupção, eu estou querendo ver isso longe de mim. Né? Porque estou resgatando um monte de jargões, né? Brasil ame o deixo, né? Essas coisas. Então. E eu quero, para começar hoje, eu já vou passar para vocês falar com ele, mas olha, hoje eu quero aqui, primeiro que eu quero que você faça uma avaliação da primeira fala, das primeiras falas do futuro provável ministro da Justiça, o ex-juiz Moro. Certo. Tá? Mas aí fica antes passar para o meu amigo. Muito bem, obrigado Benito, sempre abrindo espaço aqui para a nossa presença, para a presença da universidade também no programa. Temos aqui hoje um convidado excelente, doutor Moisés Marinho, ex-aluno da Unir também, aqui presente para falar sobre as questões jurídicas, aí, as perspectivas da justiça aí nessa nova etapa do Brasil. Quero saudar a Thaís, né, agora aí cada vez mais envolvida nas questões sociais aqui da nossa cidade. Saudar também o Eudes, que cuida da qualidade do programa aqui atrás das câmeras. E sabe o que, Benito? Estou devendo um alô. Esses dias estava eu e o professor José tomando um suco no centro da cidade. Parou a moça, falou: olha, eu assisto vocês lá no programa do Benito e tal, e não sei o quê, parabenizou o programa. Isso nos deixa muito contentes, né? Esse espaço de cidadania aqui, pública. Então, mandar um abraço para a Cristiane e para todos aqueles que nos param aí na rua falando do programa, né? Um programa bastante popular. Muito obrigado pela audiência de vocês. Perfeito. Tá aí, saúde, professor. Professor Moisés, doutor também, né? Moisés, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Realmente, esse debate, nossa conversa hoje é uma conversa muito importante, né? Que diz sobre a nossa segurança, né? Do nosso direito. Então, hoje vai ser muito importante. Vocês de casa nos acompanham. Professor Josenir, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, fazendo os comentários e fazendo a ponderação da nossa conversa. Bom, vou chamar minha vinheta e vamos começar, tá bom? Por favor, Eudes, nossa vinheta. Professor, já vou dar direto a palavra para você, depois de debate, tá? Porque nós temos um acadêmico de direito ali, né? Eu estou no segundo período. Parei, não entrei no terceiro para concorrer, né? Mas de segundo período, o senhor sabe que segundo período a gente sabe mais que juiz, né? Segundo período a gente sabe muito, aqui né? Temos um bacharel em direito, que sou eu, que eu vou ter que virar advogado, até por questão de sobrevivência alimentar, né? Se eu vou viver de jornalista com o que estão prometendo aí, porque vai acontecer com jornalistas no Brasil, né? Quem não for de direita está lascado. Né? E eu sou centro-esquerda, então vou entrar no cacete, então esquece. Né? Vamos tocando esse programa enquanto Deus quiser. Né? Deus permite que dure muito, mas dinheiro que é bom não vou ver, né?
Então vamos virar advogado, porque pelo menos eu posso trabalhar em alguma coisa. Vamos ver se acontece alguma coisa aí. Né? Tomara que fique só nisso também, né? Porque se piorar um pouquinho mais, eu não sei nem para onde vou. Só se for para Bolívia, né? Vamos lá. Josenir. Professor, não, José, não, eu. Você viu, o que você acha, dá uma visão de que o Ministério da Justiça hoje e o Ministério da Justiça que teremos. O ministro, hoje é Torquato, né? E amanhã vai ser o Moro. Me faz uma avaliação do Moro e do super ministério que ele vai assumir. Ok. Quero aproveitar, inclusive, e dar meus cumprimentos, estender aí a esse público maravilhoso que você tem, Benito, do nosso estado de Já Rondônia. agradeceu teus votos alguma vez aqui, depois que tu saiu? Não entendi. Os votos que tu teve ao deputado, tu agradeceu? Ah, sim. Quero... Pode a começar por aí. primeira oportunidade que veio no programa. Então, Quero lá. agradecer. Eu concorri, assim como o professor Detone, né? Acho que todos nós aqui concorremos. Todos. Todos nós. E eu acho que é um dever de toda a população, é um direito, na realidade, do cidadão de participar da política de alguma maneira. E nós fizemos o nosso pacto, nós honramos com o compromisso. Não fomos eleitos, mas eu tenho certeza que cada um de nós saímos muito mais enriquecidos. Sem dúvida. Do ponto de vista de uma perspectiva de entender todas as problemáticas, né, sociais. Ou de como funciona uma campanha, né? Justamente. Principalmente uma campanha, Benito, que não se tem valores, não se tem dinheiro e não se tem as práticas tradicionais de compra de votos. Infelizmente, com toda a fiscalização, com tudo isso que nós acompanhamos, ainda se dá um jeitinho. É igual o traficante, quando vai traficar drogas, ele coloca a droga dentro do tecido daquele que vai levar a droga para o exterior. Então, infelizmente, não foram pegos pela Justiça Eleitoral, mas a gente sabe que essas práticas malditas têm as formas discretas de se fazer. Infelizmente, as pessoas também que aceitam essas práticas, também elas estão erradas, né? Então fizemos uma campanha modesta, uma campanha ética, uma campanha com propostas e sem dinheiro. Professor Josenir, Thaís e Benito. Não largamos nossas atividades, porque senão nós não tínhamos como sobreviver. Então fizemos, naquele jargão popular, das tripas coração mesmo. E graças a Deus eu obtive 672 votos. Aliás, 672 amigos confiando no nosso projeto, que só inicia, né? Parabéns, Com é isso aí. certeza. Com fé em Deus a gente vai continuar trabalhando e a gente tem boas intenções para a nossa sociedade. Trazendo para o tema, o Benito, Thaís e... Só dizendo assim, que no decorrer do programa, mais pro final, se der, eu quero que tu me fale meio que aqueles pleitos que tu ajudou, questão do táxi compartilhado. Ah, perfeito. Tá, mas vamos primeiro pro macro. Perfeito. Então, o que é que nós temos hoje? Nós temos um superministério, né, como você falou, e de pronto o presidente eleito, ele já convocou o juiz, e vamos dizer assim, sem nenhum tipo de implicação de ofensas nem nada, mas o juiz mais estrela do país hoje, né, que é o juiz mais famoso. Nós, como docente em sala de aula, a gente, na questão pedagógica, ensinando o professor Detone os acadêmicos de direito para o futuro, a gente tem uma tradição de que o juiz é a pessoa mais discreta, que ninguém nem conhece. E nós estamos vivendo hoje um fenômeno novo, onde nós tivemos nessas eleições, por exemplo, juiz sendo eleito para ser governador de estado. Nós tivemos, então, pessoas do meio do judiciário e também dos militares sendo eleito com votações expressivas. E nós precisamos verificar como que vai ficar essa situação. Por quê? Com relação ao superministério hoje entregue ao juiz Dr. Sérgio Moro, e também com as falas que ele tem apresentado agora nesse período de transição em que mais à frente vai assumir o ministério. Nós temos, do ponto de vista positivo, uma pessoa técnica, ou seja, uma pessoa que entende tudo e mais um pouco de leis, de ordenamento jurídico, de Constituição, inclusive com uma vasta experiência em comandar a maior operação de combate à corrupção do país. Me parece que esse é o viés do novo presidente em trazer para um dos ministérios mais importantes
uma pessoa da envergadura do juiz Sérgio Moro. E isso, do ponto de vista da nação, se nós formos olhar por uma perspectiva de moralidade, é positivo. Agora, desde que sejam atendidos todos os parâmetros inseridos na nossa Constituição, que são as liberdades individuais e também os direitos ao contraditório, à ampla defesa e que não haja, em hipótese alguma, algum comprometimento de perseguição. A gente espera isso, que seja utilizada única e exclusivamente a técnica, a habilidade e a experiência do juiz Sérgio Moro para fazer a Constituição se fortalecer ainda mais. Esse é o meu pensamento no momento. Perfeito. Professor, eu gostaria que você fizesse algum comentário a respeito. Eu já vou chamar o parlatório, mas eu gostaria que antes você ou deixasse alinhavado já. Um comentário de quem está vendo as coisas por fora. Eu não pude acompanhar os últimos dias, as notícias, as questões familiares, falecimento da sogra. Fica muito esquisito isso que aconteceu com o Sérgio Moro. Quem assiste o programa sabe, apoio que haja punição para governantes que tenham feito coisas erradas, né? Nesse sentido, acho que a Operação Lava Jato, pessoalmente, é um avanço. Agora, o argumento das pessoas que diziam, olha, está sendo feito um uso político, esse argumento se fortalece quando o juiz que condenou um possível candidato assume uma vaga política de ministro no candidato oponente. Então, sem desmerecer o trabalho da Lava Jato e tudo que tem acontecido, precisa, penso eu, continuar e fortalecer, mas foi uma movimentação um pouco esquisita. Eu espero que seja para o bem, mas precisamos ter atenção e é muito produtivo você trazer esse tema, Benito, para a gente conversar aqui no programa. É que me preocupa, professor, porque assim, agora ele entra em suspeição porque antes das eleições ele já tinha sido procurado pela equipe do atual presidente. Então, sobre todas as atividades que ele tenha feito durante a eleição e anterior à eleição, premeditando um ganho com isso no futuro. E o STF, inclusive, nos próximos dias vai julgar isso. Agora, eu digo assim, são coisas que a gente tem que ponderar aqui. Eu vou chamar o nosso parlatório e quando nós regressarmos, nós vamos falar agora da questão, vamos direcionando para o nosso Estado. Esse superministério vai mudar de que forma? Vai trazer de que forma a advocacia? Você mesmo comentou comigo que só nos últimos dias já 7 deputados foram presos. Vai ter muito mais operações? Então, deixa eu só chamar esse parlatório da nossa parceira, o Hospital de Olhos Veloso. Olá, estamos aqui com o nosso quadro Doutores da Visão. A nossa equipe foi às ruas para descobrir com as pessoas o que elas querem saber sobre lentes de contato. Vamos conferir juntos? Já usou lente de contato? Nunca. Aí eles ficam tudo com os olhos cor de mel. Não, ainda não usei. Não, ainda não. Já usei lente de contato. Não. Lente para ficar mais bonito, ou então para enxergar melhor. Oi, Ed, tudo bom? Realmente existem as lentes, você escreveu direitinho. A maioria das vezes a gente usa as lentes para corrigir os graus. Agora, realmente algumas pessoas gostam de mudar a cor dos olhos. A gente também consegue fazer lentes coloridas, bem adaptadas, corretamente adaptadas para o olho da pessoa e consegue modificar a cor dos olhos de uma forma bem natural. Meus olhos são pequenininhos, mas sempre que eu ia colocar eu nunca conseguia, meu olho fechava, lagrimava. Lente de contato não é uma coisa igual uma camiseta que a gente vai no shopping e compra. A lente de contato, ela fica dentro do olho. Então, a gente tem alguns parâmetros que chamam curva base, diâmetro, ou seja, o tamanho da lente, a curva da lente, para ela adaptar perfeitamente aos olhos. Porque tem pessoas que não podem usar lente de contato por ter o endotélio frágil. E aí, depois que a gente faz todas as medidas, a gente coloca a lente
de contato na pessoa e faz o teste. E depois que a gente testa, a gente ensina o paciente a tirar a lente, a colocar a lente, a limpar a lente, porque limpeza da lente é algo muito importante. O uso correto da lente é fundamental para a saúde dos olhos. Eu já usei lentes coloridas, né, uma vez, mas eu confesso que não me sinto confortável, tenho medo. Eu ainda assim tenho muito receio, justamente pela sensibilidade dos olhos. Tem olhos realmente que são muito sensíveis e tem pessoas que não conseguem usar lente de contato, então aí preferem partir para uma cirurgia refrativa, que é a cirurgia que corrige as ametropias, os graus dos olhos. Então, no próprio teste, a pessoa já consegue saber se ela consegue usar ou não a lente de contato. Não, já tive curiosidade de usar, sim, vontade de usar. Que troca tem a cor? Ah, azul, mas não combina, né? Então, pode usar lente assim, para dormir, assim, quando a gente for usar maquiagem. Claro que pode usar maquiagem com lente de contato. A maioria das mulheres, elas querem estar maquiadas, maravilhosas, usar rímel, usar sombra, que o batom fique mais charmoso. Então sim, pode ser usado. Agora, para dormir, temos que fazer os exames específicos. Aí sim, pode ser indicado o uso contínuo. Pode dormir, acordar e aí tira as lentes de vez em quando para limpar e para deixar o olho descansar um dia e no outro dia coloca de novo. E lente de contato, já tentou usar? Já tentei, mas não me adaptei, não consegui. Quando a gente tem 20 anos, colocar e tirar a lente é extremamente fácil. Por quê? Porque a gente tem uma visão de perto muito boa e a lente é pequenininha, delicada, bem fininha e transparente. Então, depois que a gente faz 40 anos, a gente começa a ter a visão de perto mais complicadinha. Para as pessoas que conseguem dormir com a lente, que tem a função endotelial perfeita, elas são excelentes, porque aí evita ficar todo dia, esse tempo que leva para tirar, colocar, porque quando a gente não enxerga perto, tem que colocar o óculos, ver se a lente está na posição certa, tirar o óculos, colocar a lente de contato, então aí dá um trabalho extra mesmo. Então, para isso existem as lentes de uso contínuo, que são as que a gente dorme com ela. Qual é os problemas que pode gerar a lente de contato? Tem que ter muito cuidado com o uso da lente de contato. Quando ela não é utilizada corretamente, podemos ter muitas doenças causadas pelo uso da lente de contato, como infecção e até perda do olho. E eu posso comprar lente de contato pela internet? Comprar a lente na internet ou numa ótica não é um bom negócio para a saúde ocular. Por quê? Porque pode causar problemas e danos irreversíveis. Faça a adaptação da lente, faça o acompanhamento anual. Tem um exame que chama microscopia especular. Eu falo assim, isso aqui você vai guardar no cofre, porque o ano que vem eu quero ver esse exame e avaliar se suas células endoteliais estão mantidas, se elas estão saudáveis. Por quê? Porque o uso de lente de contato pode prejudicar essas células e a gente precisa da vida toda dessas células para que a córnea se mantenha transparente, para que a gente possa enxergar. Eu tenho muitas dúvidas sobre lente de contato, né? Que se tiver que usar essa lente através de uma orientação médica, eu gostaria de saber qual é o benefício que essa lente possa trazer para a pessoa. Qual o benefício do uso da lente de contato? A liberdade e a independência do uso de óculos sem ter que se submeter a uma cirurgia. A vantagem da lente de contato é estética também, você não precisa ter o óculos, você pode usar uma maquiagem. Para esportes também ela é fantástica, para jogar um futebol, um vôlei, como que se faz isso, ou uma luta marcial com óculos. Para essas coisas que servem o uso da lente de contato e com certeza com o auxílio de um profissional, de um médico, porque não pode ser usada sem o acompanhamento correto da saúde ocular. Gostaria de saber a respeito de inovações, né, no uso de lente de contato. Como já faz algum tempo que eu usei, eu não sei das novidades, né? Temos lentes de contato de uso prolongado, que é aquela que você não tem que ficar tirando o tempo todo, você dorme com ela. Temos lentes multifocais, então que corrige a visão de longe e de perto. Não precisa fazer uma báscula, que é fazer um olho para longe e um olho para perto. A gente pode usar os 2 olhos para longe e os 2 olhos para perto na lente multifocal. Existem também lentes tóricas multifocais, que são lentes que corrigem, além de hipermetropia e miopia, corrigem o astigmatismo. Então, o que temos de novidade no mercado são esses tipos de lentes com
alta permeabilidade ao oxigênio que permitem o uso prolongado dela, ou seja, dormir durante 20, 30 dias com a lente de contato. Olha, as perguntas estão chegando, os vídeos também, e a gente agradece muito a sua participação aqui no quadro Doutores da Visão. 99252-3700. Quer saber um pouco mais a respeito de lente de contato ou de qualquer outro assunto? Mande para cá o seu vídeo. A gente vai ter um prazer muito grande em atendê-lo. Bom, vamos lá. Vamos continuar o debate aqui, porque ele levantou alguns pontos aqui enquanto o seu parlatório de atitudes que não são as mais populares, né? Não vou nem dizer antidemocrática, tá? Porque senão vão dizer que eu estou pegando do pé do cara. Eu nem gosto do cara. Mas vamos lá, segue aí. Então, Benito e o telespectador, a amiga telespectadora, nós precisamos agora ver o que vai acontecer com esse super ministério. E, de pronto, o futuro ministro, ele já vem trazendo algumas questões que, do ponto de vista nosso, da advocacia, que a Ordem dos Advogados do Brasil é uma das instituições mais importantes do país e que prega justamente a liberdade e a união e a pacificação das normas e dos povos, né? Então, a nossa nação hoje, ela tem um Estado democrático de direito. A nossa Constituição e o nosso ordenamento jurídico, ele tem um traçado de um devido processo legal. E lógico, nós estamos vivendo um fenômeno novo após essa deflagração da Operação Lava Jato, onde houve uma intensificação em massa de operações que foram acompanhadas pelo Judiciário e elas foram realizadas em sua maior parte pela nossa Polícia Federal e com a anuência do Judiciário. E tivemos prisões, tivemos medidas cautelares, tivemos buscas e apreensões durante todo esse período. E agora nós temos, hoje no Ministério da Justiça, uma das pessoas que mais se destacou durante as operações policiais, principalmente da Operação Lava Jato. Enfim, e ele vem também nesse bojo do Ministério da Justiça, trazendo algumas discussões polêmicas, digam-se de passagem. Por exemplo, menoridade penal é uma discussão que precisa ser feita diretamente com a população e precisa verificar também se o Estado oferece tudo aquilo que vai trazer uma eficiência se por um acaso a menoridade penal vier a vigorar. Por exemplo, nós estamos preparados estruturalmente para recebermos, numa hipótese de uma menoridade penal, esses menores. Nós estamos preparados estruturalmente para uma prevenção de crimes. Então, são perguntas que precisam ser feitas e aí envolve não só o Ministério da Justiça, mas outros setores, né, assistência social, judiciário, a população num contexto geral. Porque se nós temos um índice altíssimo de criminalidade, é porque, com certeza, nós temos uma anomalia social e estatal. Uma anomalia do ponto de vista estatal que nós não conseguimos ter um controle e uma prevenção. Então, isso é um ponto a ser analisado em virtude da proposta do futuro ministro em relação à menoridade penal. Outra proposta que ele traz, inclusive, foi o destaque da campanha do presidente eleito, foi a questão do desarmamento e também da entrega de armas para as pessoas, né? Autorização. São questões que precisam também ser debatidas do ponto de vista da legalidade. Se realmente as pessoas que vão ter direito a ter o porte de arma, elas se enquadram dentro de determinados requisitos, que são as questões da necessidade de se obter uma arma e ter ela como sua segurança. É lógico que nós temos um problema gravíssimo e cancerígeno de segurança pública. Nós não temos, infelizmente, uma segurança pública eficaz. E não podemos também transferir essa segurança para que o próprio cidadão faça a sua segurança. Porque senão nós estaríamos
desviando do Estado a sua obrigação de nos dar e nos proporcionar a segurança. Então, esse é um tema que também vai ser muito debatido durante os próximos dias e principalmente agora, quando assumir o futuro ministro da Justiça, o juiz Sérgio Moro. Outra questão também que ele traz na sua fala em relação ao Ministério da Justiça é uma proteção aos denunciantes anônimos. E aí eu tenho uma crítica pessoal em relação a isso, porque nós podemos, nessas circunstâncias, colocar em risco a democracia e também a Constituição. Porque hoje o que nós temos na nossa Constituição e no ordenamento jurídico brasileiro é que se deve provar tudo aquilo que se acusa. Nós temos hoje o Instituto da Delação Premiada. Só que a delação premiada, nós sabemos quem é o delator. E essa delação que o delator faz, ela por si só não é suficiente para gerar condenação. Precisa ainda se subsidiar de outras provas para que se chegue a uma condenação de alguém. E me parece um pouco preocupante essa questão da superproteção ao denunciante anônimo. Isso é perigoso, porque nós vivemos numa democracia e essa democracia tem oposição. Uma vez que temos democracia, temos situação, temos oposição e temos liberdade de pensamento e de comportamento, desde que não sejam ilícitos, não estejamos contrariando legislações. Então, são algumas coisas, o Benito e Thaís e professor Joseni, que nós temos que esperar para ver, porque dependendo de como for colocado isso, e temos também, na fala do futuro ministro da Justiça, as alterações para essa lei. Por exemplo, ele tem uma proposta de extinguir a progressão de pena para quem é integrante de organização criminosa. E, na realidade, isso fere e constrange, né, terminantemente a Lei 7.210, que é a Lei de Execuções Penais, e fere também o nosso Código Penal, que já está inserido lá que todo cidadão brasileiro que um dia vier a cometer crime, independente se é um crime comum ou um crime hediondo, tenha a oportunidade e o direito à progressão da sua pena, independente se faz parte ou não de organização criminosa. E aí o próprio dispositivo já providenciou uma forma de dar uma pena mais dura já para esse acusado nos casos de crimes hediondos e de integrante de organização criminosa. Agora, você buscar ainda enrijecer mais isso, precisa estar atento se vai ou não infringir dispositivos constitucionais e legais vigentes. Professor. Eu compartilho com o Dr. Moisés algumas dessas preocupações, brilhantemente expostas, doutor. E a minha reflexão é no sentido de que nós precisamos ter bastante atenção neste momento de transição. Que a segurança pública precisa de uma mudança, isso é evidente. Que a estrutura jurídica também precisa ser revisada, isso já não é um discurso de agora, não é uma necessidade detectada recentemente, já é de algum tempo essa discussão de que a justiça precisa se adaptar e tal, né? A questão do porte de armas e da posse de armas também tem que ser discutida, né? Até onde eu entendo, a proposta seria de facilitar a posse. Então, para você ter a arma na sua casa, não para você andar com ela, que seria o porte, né? Eu, por exemplo, votei naquela época da consulta, do desarmamento, votei contra a posse e o porte de armas, votei a favor do desarmamento, mas hoje tenho uma visão um pouco diferente. Eu sou contrário, eu votei a favor e hoje sou contra. Contra o quê? A posse. Pois é, eu sou a favor de ter de uma pessoa que passe por testes, que tenha comprovado... Mas é que no bojo da lei parece que vem a flexibilização. Então, mas é o seguinte, o que acontece hoje em dia, na prática, é que as pessoas podem entrar na sua casa e barbarizar a sua família.
e liga para a polícia. Às vezes ela consegue chegar e muitas vezes não, entende? Então, isso é diferente de sair andando na rua, no bar, beber, mostrar arma e fazer, né? Então, esta discussão do porte de armas e da posse é algo que precisa ser avançado, né? Isso, ponderado. O tema da maioridade penal é outra questão. Nós ficamos entre dois polos, né? Ultimamente, o Brasil avançou bastante, nas últimas décadas, avançou bastante na defesa dos direitos da infância, da adolescência. Isso é muito bom. Se precisar, era necessário fazer isso. Muitos abusos eram feitos com jovens, crianças, adolescentes, em virtude da pouca proteção do Estado para essas pessoas. Agora, há quem diga que há uma superproteção, né? Nas escolas se perde o respeito, inclusive, né? E olha, cá entre nós, um adolescente de 16 anos, sequestrador, ou estuprador, ou matador, sabe o que está fazendo. Sabe, se pode votar com 16 anos. Agora, como é que vai fazer isso? Vai fazer como em alguns países, que independe da idade, não existe uma idade fixa. Outros países é 12 anos, outros é até mais, a partir dos 21, não é? Então, existe toda uma discussão importante a ser feita. Agora, esta necessidade de garantir mais segurança não pode dar brecha para que certas liberdades importantes sejam violadas, né? E é isso que parece o professor está dizendo. Olha, quando, por exemplo, a gente está falando de fortalecer, proteger denúncias anônimas e tal, começamos a ter o perigo de um denuncismo falso, uma série de coisas que a história já foi mostrando que não devia mais acontecer, não é isso, professor? Verdade. De modo que este tema é muito relevante, não é momento de polarizações muito fortes, nós precisamos pensar racionalmente como encontrar uma solução para esse tema da segurança e, mais uma vez, eu acho muito interessante a gente estar fazendo, estou aprendendo bastante, viu, professor? Quer fazer mais algum comentário, meu querido, a respeito do assunto? Eu só queria complementar, Benito, Thaís, professor Detone. Mais uma fala do ministro foi em relação ao cumprimento executório provisório da pena. Eu sou totalmente contrário a isso. Totalmente contrário. Utilizou-se no país, ultimamente, esse mecanismo para dar para a sociedade uma sensação de justiça. O que nós tínhamos, na realidade, eram pobres abarrotando cadeias, superlotando cadeias, vivendo nas condições mais miseráveis e sofridas possíveis, e tínhamos pessoas ricas respondendo processos por anos a fios, inclusive no meio desse tempo, que eles estavam respondendo processo com todos os recursos, e recurso que eu digo é o seguinte, recurso financeiro e recurso legal, e que na maioria das vezes, muitos desses crimes eram prescritos, se durante esse tempo que ficava recorrendo, o Estado perdia o interesse em puni-lo porque prescreviam. E aí utilizou-se a Suprema Corte do país, o STF, esse posicionamento que, na minha ótica, é extremamente inconstitucional. Infelizmente, é inconstitucional e trouxe para a população gosta, as pessoas gostam, mas nós estamos discutindo aqui a questão jurídica, legal da Constituição. E isso fere completamente o sentimento constitucional da nossa maior legislação, da mãe das legislações, que é a Constituição, que é o princípio da presunção de inocência, o princípio do devido processo legal. Sabe por quê, professor Detone? O que acontece? Em 100% dos casos que as pessoas exercem o seu direito a recurso e que chegam à Suprema Corte, 40% tem alterações nessas decisões. E desses 40%, 20%, as pessoas são absolvidas. Então, são estudos já mostrados de que há alterações em decisões. Quando nós temos uma decisão em que a pessoa foi condenada em primeira instância, percorre todas as instâncias e chega ao final é mantida, tudo bem. Começou a cumprir pena, já adiantou, inclusive, a sua pena, tudo bem. Agora, quando acontece dessa pessoa estar cumprindo pena
e chega lá, ela é absolvida. E aí essa pessoa está cumprindo pena num ambiente totalmente caótico, precário, num ambiente sem a mínima estrutura possível de regenerar ou ressocializar animal, bicho, cachorro, quanto mais ser humano. Então essa é a nossa indignação e preocupação, porque esse sentimento de me parece, mostrar para a sociedade um imediatismo, né, nas decisões. Então as pessoas falam, tinha muito pobre na cadeia e rico conseguia se livrar. Hoje está paritário. Isso é legal. De uma perspectiva primária, genérica, é legal. Porque nós temos hoje uma sensação maior de justiça, porque essas pessoas passam a cumprir. O perigo é quando essas decisões, elas trazem prejuízo para esse acusado. E é isso que nós somos contrários. O princípio da presunção de inocência, o princípio de que as pessoas precisam esgotar. Então trouxeram, eu quero até reforçar essa fala, dizendo o seguinte: nós temos uma demora muito grande no nosso judiciário em julgamentos. E essa demora não se pode transferir para o acusado. Então, essa forma de fazer o cumprimento executório da pena provisório, me parece que é para cobrir uma falha estatal do judiciário pela sua lentidão. São muitos processos, então tem um acúmulo muito grande de trabalho, não consegue julgar esses processos num tempo hábil e, para resolver isso, retira-se direitos do acusado e coloca ele para cumprir pena antecipadamente, provisoriamente. Então, é também uma das falas, e foi algo que durante a Operação Lava Jato, o que mais nós vimos foi isso. O juiz Sérgio Moro decretando medidas cautelares, prisões, apreensões, e também vimos, tem muitos acusados hoje presos em virtude desse entendimento do STF, que da última vez só passou por um voto, de que as pessoas, numa confirmação de condenação, já devem começar a cumprir provisoriamente sua pena. E geralmente isso ocorre quando tem uma decisão de condenação na primeira instância, é confirmado na segunda instância. Então, o perigo vige no princípio da presunção de inocência. E a gente tem que ficar atento, porque o futuro ministro da Justiça, doutor Sérgio Moro, ele é um ferrenho defensor dessa ideia, do cumprimento imediato após a condenação em segunda instância. Desculpa. Tá bom. Tá, você quer fazer algum comentário? Daqui a pouco você já vai ter que sair, né? Hoje vai ser mais cedo. Eu me sinto meio incomodada com esse novo cargo do nosso magistrado Sérgio Moro. Mas eu acho que não é o nosso assunto aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho que também isso é até uma dúvida da população, da sociedade como um todo, né? Porque ele, em suas últimas ações aí, ele mitigou o crime de caixa 2 do Onyx Lorenzoni. Então, muito amigo do Cunha, aliás. Pois é, e afinal, eu penso que um magistrado jamais deve conflitar, né, com o seu munus, não é isso? Né? Esse é o termo que se usa de função. E eu fico um pouco preocupada com essa ação. Por que pode para um e para outros não, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, explicasse para a população sobre por que isso tem acontecido nesse sentido de... Ou seja, por que ele caçou tanto caixa 2 e agora ele aceita fazer parte de um governo com pessoas envolvidas com caixa 2. A tradução é essa, que ela te perguntou. Eu não ia fazer essa pergunta, mas já que ela fez. Na realidade... Porque eu acho que é muito pessoal dele. Não, mas vamos escutar o advogado. Na realidade, é muito oportuna. A população realmente, hoje a população está num clima, até porque o presidente foi eleito, teve a maior parte dos votos, e a maior parte da população está em lua de mel com essa eleição, porque elegeu o presidente e ele agora está compondo a equipe dele, de ministérios e etc. E aí nós vamos nos ater aqui às questões jurídicas, né, que é as questões legais
que controlam e trazem a segurança para todo o nosso país, uma segurança jurídica. Toda a nossa população, ela é obrigada a seguir as leis do nosso país, a partir da Constituição. Então, desde a eleição, nós temos visto muitas imagens, né? O próprio presidente lá com a Constituição na mão. Outro dia ele foi no STF, lá o presidente do STF deu a Constituição. Por quê? A Constituição é que consegue trazer a segurança jurídica para todos nós brasileiros. Agora, o que deve haver também, que está inserido na Constituição, é o princípio da isonomia. Todos são iguais perante a lei, independente de sexo, de religião, de classe social, de cor e etc, etc. Minorias, maiorias, tudo isso é amparado pela nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei. E o que nós temos observado, aliás, vamos ter que observar, né? Não temos porque ele não assumiu ainda nem pediu a exoneração ainda, acho que do cargo de juiz. São falas preliminares, né, nesse momento de transição. Mas eu costumo dizer, inclusive, Thaís, em sala de aula, que o juiz, ele deveria nunca estar envolvido nesses cargos políticos. Eu entendo, por exemplo, quando o juiz ele ingressa na magistratura, ele faz um concurso público. E aí ele passa por provas e título, análise de competência intelectual, de competência pessoal, e também passa por uma série de testes para verificar a sua idoneidade moral. Então, o juiz, quando ele ingressa num concurso público, ele passa por essas etapas, e é um concurso extremamente rígido. Tem uma investigação social que, se tiver uma implicaçãozinha, ele não assume, embora tenha passado em todas as etapas. Então, eu imagino que o juiz nunca deveria se envolver nessas questões políticas. Deveria ser uma pessoa que é o que nós temos na doutrina, quando nós estamos passando na sala de aula. Uma pessoa equivalente a Deus, imparcial. Isso que diz a Constituição, diz a doutrina, diz os códigos. Ocorre que, a partir do momento que passamos a escolher politicamente os nossos juízes, e aí eu já posso, sem nenhuma afronta ao nosso judiciário, com todo o respeito que eu tenho, quando nós passamos para o Tribunal de Justiça, STJ, STF, nós temos juízes de carreira, nós temos um quinto constitucional, que pode ser integrante da minha querida e amada Ordem dos Advogados do Brasil, e nós temos integrantes do Ministério Público, que são pessoas experientes para comporem. Agora, o critério, e aí é uma crítica pessoal minha, é político, e não deveria ser. Nós deveríamos ter outros mecanismos de composição desses colegiados, de que não fosse político. Então você tem, por exemplo, uma hipótese, 3 candidatos a assumir uma vaga de desembargador. E quem vai escolher esse candidato é o governador. Você tem 3 vagas para ir para o STF, o STJ. Quem vai escolher, quem que vai? O presidente da República. Procurador-geral do Estado, Procurador-geral da República. Então, me parece, um tanto quanto, que não deveriam esses cargos, principalmente de juiz, serem escolhidos pelos meios políticos. Nós temos o STF, lógico, nós temos os nossos ministros extremamente preparados, mas aqui e acolá tem algumas discussões. Por que fulano não foi, ciclano não foi? Por que fulano reúne mais capacidade, não foi, e fulano que existe menos capacidade foi? E é isso que a gente se discute no nosso meio forense jurídico. Então, me parece que a ida do juiz Sérgio Moro, né, isso aí é uma crítica pessoal minha, eu acho que ele não deveria ser ministro da Justiça. Eu acho que ele trabalha muito bem e desenvolveria um trabalho muito melhor como juiz do que como ministro da Justiça, né? Porque lá ele vai, com certeza, sofrer uma avalanche de críticas, uma avalanche de suposições, uma avalanche de desconfianças, porque ele foi aquele juiz que participou
da maior e mais importante operação, inclusive com poder de decisões, de combate à corrupção do país. E o Ministério da Justiça, querendo ou não, é um cargo político. Agora sim, eu era a favor de esses cargos do quinto constitucional, qualquer cargo, ter eleição entre os pares com direito a recall, né? Com direito a impeachment se der errado e colocar outro no lugar, e não vitalício, né? Mas depende de mim? Não depende. Então, não posso fazer nada. Vou chamar o intervalo comercial. Thaís, quer se despedir, já que você vai ter que sair? Professor Moisés, agradeço aí as suas palavras, né? Eu acho que isso abre um debate entre a sociedade, né? Uma discussão, um alerta, que a gente precisa discutir também política e reavaliar quem nos representa como federação, né? Afinal, ele terá o cargo de ministro e nos representará, né, como federação. A vocês de casa agradeço a oportunidade e até breve. Bom, eu vou chamar o intervalo comercial, no próximo bloco você continua, tá? E sai, o professor chegar mais perto. E nós vamos falar daquelas... Como é que tá as tretas, aquelas que tu estava advogando, né? Ah, sim. O táxi compartilhado tinha outra, não tinha? Aí nós tivemos movimentos caminhoneiros. Isso aí foi pro pau, né? Já perdeu o objeto. Já né? perdeu o objeto. Mas só dos táxis já dá uma conversa boa agora. Certo. Então é jogo rápido, é no lá. Outro carro. Você nunca ficou preso às fronteiras. E sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você. E o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas. Mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Já pensou ter efetivamente uma portaria completa para o seu condomínio? Uma portaria que monitora e registra todas as entradas e saídas 24 horas por dia, através de vídeos, áudios e relatórios com agilidade e responsabilidade, trazendo assim mais segurança para você e sua família? A resposta é portaria.com, um sistema moderno e seguro que respeita as normas condominiais e ainda viabiliza uma economia de até 50%. Os atendimentos, identificações, controles de portas e portões são feitos pela central de monitoramento, através de equipamentos de última geração. Todos os visitantes são anunciados e só entram após uma autorização, preservando mais que nunca a sua privacidade. Quer viver com mais tranquilidade e segurança? Procure a portaria.com e contrate o que há de mais moderno para o seu condomínio. Olá, professor Moisés. Chegamos. Agora só tem homem na mesa. Fatia, semana que vem deve estar aí já, graças a Deus. Mais um monte de mulheres em casa. Ah, sim. Um abraço da sua companheira, inclusive. Beijo, Cris. Tá bom. Eu não posso nem mandar beijo para a Thaís, porque acabou de sair, né? Ela deve estar devendo em casa para mandar beijo na televisão. Voltando. Como é que ficou a questão do táxi compartilhado? Aquele negócio lá ficou um salseiro aquilo ali. Ninguém mais sabe se vai acontecer, se não vai, que situação daquilo. Você ainda está à frente da ação? Até o último momento que eu vi, Benito, porque eu tive participando agora do pleito eleitoral e eu fiquei um pouco distante. Mas teve as duas votações na Câmara de Vereadores aprovando a lei.
que dá a legalidade para o táxi compartilhado. Eu só não estou atualizado em relação à sanção do executivo, né? Porque a iniciativa, aliás, faltava a sanção do executivo para que a lei ficasse em definitivo. Eu não estou, esses dias, devido ao acúmulo de trabalho na faculdade também, depois das eleições, eu não Fim tive... de ano. Mas, enfim, até onde nós estamos percebendo, está tudo vapor, está legal. As pessoas estão usufruindo do serviço e eu queria até também dizer, Benito, professor Detone, foi um trabalho que eu fiz social. Eu acho que um dos trabalhos do profissional do direito, e eu sou professor, docente, professor Detone também, é a gente atingir uma contribuição social. Muitas das vezes, professor Detone, eu sou confundido. E eu sou, muitas das vezes, eu sou acusado, atacado, de fazer algo que a maioria dos colegas não fazem. Esse trabalho social que eu fiz para o táxi compartilhado, poxa, teve colega aí que queria me matar. Trabalhar de graça, você vai estudar muito, e aí vai trabalhar de graça, não vai ganhar nada, está sujando a classe. Aí você vem na televisão, igual nós estamos hoje, dar um esclarecimento, fazer uma discussão rica como essa. Às vezes surge um ou outro dizendo que você está aproveitando do meio de comunicação para se autopromover. Sabe, umas coisas ridículas. Nós estamos agora num processo eleitoral na Ordem dos Advogados do Brasil, e eu quero parabenizar aí, e também quero abraçar todos os meus colegas advogados, todos sem exceção, todos os futuros colegas que eu estou contribuindo com a formação lá na Uniron, e também temos a Unir, temos a Faro, temos a São Lucas, todas as nossas faculdades. Então eu quero acolhê-los e abraçá-los. Agora nós temos que parar, vou colocar entre aspas, que é uma gíria popular da juventude aí, é desse mimimi. Eu acho que o profissional que tem habilidade, tem competência, tem que vir sim na mídia, Benito, ajudar a população a entender seus problemas. Aí nós temos o Código de Ética da OAB, que diz que o advogado não pode vir em televisão, não pode vir em rádio, não pode tirar dúvida, que o advogado não pode vir rotineiramente. Então as pessoas utilizam-se disso para poder estar, de repente, até perseguindo. Eu acho, todos os advogados, todas as pessoas do meio jurídico precisam contribuir de alguma forma com o nosso povo. Trazer um esclarecimento. Poxa, às vezes as pessoas, eu quando fiz o curso de Direito, professor Detone, primeiro, segundo, terceiro período, parecia que eu era uma criança que tinha acabado de sair do útero da minha mãe, porque são tantas leis, tantos direitos que a gente tem e não conhece, Benito. E eu fico às vezes chateado. Aqui e acolá aparece alguém com esse tipo de insinuação em relação ao profissional. E podem ter certeza, enquanto Deus me der esse sopro de vida e eu puder contribuir com um pouquinho de conhecimento com esta sociedade maravilhosa que me acolheu em Rondônia, que há 32 anos me acolheu em Porto Velho, há 34 em Rondônia, há 32 em Porto Velho, pode ter certeza que se estiver nas minhas condições, eu farei independente de dinheiro. Não coloco dinheiro, Benito, não coloco dinheiro, meu grande amigo, o professor Detone, nas minhas relações profissionais. Eu coloco a justiça, eu coloco o direito, eu coloco as leis. Vamos adiante, doutor. Vou aproveitar que estamos com um penalista aqui, né? Um professor de direito penal, não é isso? Justo. Muito bem. Eu gostaria de aproveitar esses minutinhos, para que 5 minutinhos, para que o senhor falasse um pouco do aspecto da ressocialização da pena. Eu pergunto isso, parece uma pergunta muito teórica e tal, mas é que agora, com a essa nova perspectiva de governo... Sim, aumento de vagas, enfim... falta de progressão... Como é que
eu entendo que há uma perspectiva de negar esse aspecto da ressocialização. Isso não dá em nada, isso não é uma fantasia, isso aí, né, bandido bom é bandido morto e toda essa história. Eu gostaria que o senhor, como penalista, pudesse falar um pouquinho desse aspecto da ressocialização, esse aspecto que é um dos 3 importantes da pena, não é isso? Sim. Olha só, professor Detone. Você tem 4 minutos, tá? Ótimo. Vamos dar tchau. Vamos rápido. É o seguinte, a ressocialização faz parte de um cronograma legal que está na nossa Constituição, está no nosso Código Penal, está na Lei 7.210, que é um direito do apenado, é um direito estatal legal que ele passa a ter quando ele começa a cumprir sua pena e a pagar o seu débito com o Estado. E isso, em hipótese alguma, deve lhe ser retirado. Não podemos. Nós temos uma problemática terrível de décadas a fios, que é um sistema penitenciário falido, caótico, não recupera ninguém. Por outro lado, nós temos, infelizmente, um problema social gravíssimo, onde a maioria das pessoas são pobres e miseráveis. E aí nós abrimos um mar gigantesco e empurramos todas essas crianças, esses jovens, para a criminalidade. Por isso, o índice altíssimo de tráfico de drogas, o índice altíssimo de roubos, o índice altíssimo de todos os tipos de crimes hoje em sociedade, em virtude dessa problemática nossa, que daí depois envolve outros fatores, como corrupção, como falta de compromisso dos políticos com a nossa sociedade. Mas, enfim, a progressão, ela faz parte de um programa legal de ressocialização. Então, se alguém foi preso, diz a Constituição, que nós não temos pena de caráter perpétuo. Ninguém pode ficar preso para o resto da vida, 30 anos no máximo. Ninguém também tem aqui no nosso país, é cláusula pétrea, pena de morte. Ninguém vai morrer porque cometeu o crime, pode ser o crime mais bárbaro. Ele tem direito à vida, então tira-se a liberdade, ele vai pagar a sua pena. E aí, nós nos esbarramos quando falamos em retirar a progressão de regime, retirar esse direito do preso, nós esbarramos numa discussão muito complexa e que fere dispositivos. Nós já não temos um sistema adequado para ressocializar ninguém. É culpa do preso? Lógico que não. Se nós temos um número altíssimo de crimes, alguma coisa estatal está errada, tem que corrigir. Se nós não temos condição nos presídios de regenerar aquela pessoa para voltar para a sociedade, nós temos outra anomalia estatal lá dentro. A estrutura não funciona. E por aí afora. Então, a questão da progressão, ela é necessária. E ela é legal e ela tem que permanecer. Os mecanismos de como essa progressão deve ser feita, tem que advir do Estado. Então, não me parece uma boa ideia retirar a progressão de regime de apenados. Tem que existir, é um direito estabelecido no nosso ordenamento jurídico, e é uma forma, embora isso não funcione, professor Detone, infelizmente, o índice de reincidência é muito alto, porque esse apenado lá dentro não tem a estrutura necessária para se ressocializar, já tem, muitas das vezes, uma mente delinquente, e se esbarrando com toda essa problemática que acabei de expor, volta aqui para fora, se esbarra no problema social, porque não tem emprego, não tem ocupação. Quem que vai dar emprego ou ocupação para pessoas que cumpriu pena por crime? Ninguém. Infelizmente, a realidade é essa. Professor, eu tenho só um minuto para concluir, eu quero dizer assim, muito obrigado. Está com saudade aqui da sua... O ímpeto, sua ênfase. Não, quando escapou minha palavra agora, mas o professor Detone, que estiver me ouvindo, vai me corrigir. Quando é alguma coisa com... Acho que é Enfim, depois a gente procura. Não vou achar. Mas assim, dessa vontade aguerrida, sanguínea, né, de expor a sua ideia, né? Estamos sentindo falta aqui. Quero dizer da importância que é você voltar a gravar conosco quando precisar. A casa está sempre aberta, tá bom? Tá certo, Benito. Eu agradeço você pela oportunidade, professor Detone, pela discussão, e eu quero agradecer você que nos deu essa oportunidade de podermos aqui trazer uma discussão de grande relevância do nosso mundo jurídico, das nossas questões sociais e das nossas questões que envolvem
às normas sociais. Então, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Da maneira fleumática. Sabia que eu sabia a palavra, só tinha esquecido a pronúncia. Isso é falta de quê? Sabe do quê? De ler mais. Quando vocês lembram da palavra, lembram da origem, mas esquece as contextualizações. Da maneira fleumática. Como você se refere aos assuntos. Parabéns, siga firme, tá bom, meu querido? Obrigado. Dando tchau só, professor. Uma alegria ter o senhor aqui. Um programa de TV que traga assuntos que melhorem a compreensão da população sobre justiça, sobre direito, sobre cidadania, é muito bom. Então, muito obrigado também, Benito, obrigado, professor, e obrigado, sobretudo, a você que nos acompanha todos os dias aqui no programa Conteúdo Amazônia. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda nunca anda só, né? Então, que ele continue nos guiando a todos. Até o próximo programa.